Todo mundo fala em prevenção, mas quase ninguém está disposto a pagar o preço do autocuidado. Isso porque é muito mais fácil intervir do que ensinar as pessoas a não precisar da intervenção. Hoje eu quero falar de uma coisa bem desconfortável. Você sabe que você não está cuidando da sua saúde e que você está adiando para depois. Ou seja, você não é a sua prioridade, nem hoje e muito menos amanhã. Nós vivemos uma cultura médica que trabalha principalmente a intervenção. Mas antes de falar de intervenção, é importante falar de duas questões que precisam estar claras aqui, que é a doença aguda e a doença crônica. Doença aguda é aquela doença que te acomete com bastante sintomas, mas que ela tem cura. Eu consigo curar geralmente num curto ou médio prazo. Isso é uma doença aguda. Doença crônica é a doença que não tem cura. Então, o máximo que eu consigo é manejar os sintomas, reduzi-los e melhorar a qualidade de vida daquele paciente, evitando que essa doença progrida e que abra portas para outras doenças, o que é extremamente comum com doença crônica. O paciente que é hipertenso e não se cuida pode desenvolver um AVC. O diabético, então, 1 milhão de doenças partem do diabetes, que não está controlado e não está bem cuidado. Dito isso, a intervenção, a cultura da intervenção é aquela cultura que visa exclusivamente cuidar do paciente que já está doente. Então, se você tem, por exemplo, uma gripe, você está com bastante sintomas, é natural que a intervenção seja a melhor opção, porque é muito mais difícil a gente prevenir. Você pode ser vacinado contra a gripe, por exemplo, mas não necessariamente vai evitar que você tenha, né? Nenhuma vacina tem cobertura de 100%. Mas já melhora muito a possibilidade de você não desenvolver ou desenvolver a forma mais branda da doença. Por isso que nós vacinamos. Mas o que realmente movimenta o mercado da medicina é a doença crônica. É a doença que não tem cura, que o paciente vai ficar eternamente precisando de cuidados até o último dia da vida, seja medicamento, seja cirurgia, tratamentos, todas as opções. Muitas doenças levam a esse quadro. E essa cultura da intervenção é extremamente problemática por um motivo simples. A maior parte das doenças crônicas podem ser evitadas com uma simples mudança do estilo de vida da pessoa. E não é vir aqui dizer, olha, você precisa comer melhor, olha, você precisa beber mais água, fazer atividade. Não, nada disso. É olhar para a pessoa e dizer, você precisa se tornar outra pessoa, porque essa que você é hoje vai ficar muito doente até o fim da vida. E na maior parte das vezes, essa doença não vai matar de forma imediata ou no curto prazo. Ela vai te castigar muito antes de levar a sua vida, ou seja, é sofrimento em cima de sofrimento. E muita gente pode pensar, isso é proposital. Eu ouço muito essas coisas, tá? Eu sou farmacêutica, então trabalhei quase 10 anos na indústria farmacêutica e eu ouvia muito esse discurso. Porque a indústria farmacêutica fabrica a doença. Eles fazem isso de propósito, pra gente ficar dependente. Mas a própria pessoa não faz isso aqui de esforço para mudar o estilo de vida dela. Mas a culpa é da indústria farmacêutica, que está fabricando a doença. Quem fabrica a doença somos nós. E veja, não estou dizendo aqui que os médicos querem ou fazem de propósito. Não, eles são ensinados na faculdade a ter essa conduta intervencionista. É uma coisa que já está enraizada na nossa sociedade de um jeito que é difícil a gente conversar, sentar para ter uma conversa madura sobre esse assunto. De que doenças crônicas, algumas não têm como ser evitadas, ok, vamos fazer o tratamento, vamos intervencionar. Mas quantas outras poderiam com atitudes simples e baratas? Quantas? Mas isso não depende do médico. Isso depende de você. Fala a verdade, você vai ao médico só quando você tem sintoma, quando tá se sentindo estranho, quando aconteceu alguma coisa. Ou você tem o hábito de ir ao médico fazer o check-up, aqueles exames regulares, quando você tá ótima, tá maravilhosa, tá se sentindo super bem. Você vai? Não vai. E isso é cultural. Nós esperamos a doença bater na porta e aí queremos que um milagre seja operado para resolver o nosso problema.
E muitas vezes o milagre não pode mais ser operado, principalmente quando a gente fala de doença crônica. Você negligencia o tempo porque está trabalhando muito, porque tem que cuidar de filho, porque tem casa, porque tem a mãe doente, porque sabemos que existem muitas situações que fazem com que a gente negligencie a nossa própria saúde. Só que a grande questão é o seguinte: se você faz isso com você, não há volta, porque a próxima pessoa a ficar doente será você. E aí quem cuida de você? Quem cuida de você? Meu filho não pode ficar desassistido, eu preciso cuidar, você precisa tanto fazer tantas coisas, e a pergunta é: se você cair doente agora e precisar ser internado no hospital, você acha que o mundo vai parar? Você acha que o seu emprego, a empresa vai deixar de existir, de fazer, de negociar porque você não está sentada na sua cadeira agora? Você acha que seu filho vai deixar de ir para a escola? Seu marido, sua esposa vão deixar de viver porque você está no hospital? Para e pensa um pouquinho. Autocuidado exige permissão. Eu preciso me permitir ser cuidada. E a primeira pessoa que tem que cuidar de mim sou eu. E se eu te disser que no mundo 70% das mortes são causadas por doença crônica? Em contrapartida, a mudança do estilo de vida pode reduzir em até 80% o risco cardiovascular de uma pessoa. De qual grupo você gostaria de participar? Então, quem você quer ser? Você quer ser a Dona Maria, que aos 80 anos deixa todo mundo chocado fazendo pilates junto da fisioterapeuta, com os movimentos graciosos, tudo dentro, é claro, da possibilidade dela nessa idade, mas com total autonomia, que fala, que cuida do jardinzinho dela, da hortinha, que viaja com as amigas, que bate papo, que faz tudo, não depende de ninguém. Ou você quer ser a Isabel, que com 67 anos já teve que amputar um membro por causa de complicações da diabetes. Por quê? Porque Deus me livre essa vida aí de fitness, né? Não, eu gosto de comer, eu gosto de viver. Que viver é esse? Um viver que você tá na cama dependendo dos outros para fazer o básico, onde a sua dignidade acaba se esvaindo e se perdendo por causa das decisões que você tá tomando hoje. Então a minha crítica aqui, em relação à intervenção, é que a cultura é: vamos ficar doentes e aí a gente trata. Só que o problema com essa posição é que muitas doenças vão exigir de você mudanças radicais imediatas. E nós não fomos programados para fazer mudanças radicais imediatas. O resultado disso é o agravamento da doença crônica, que acontece em 90% dos casos. Você não vê uma pessoa que não era diabética, se torna diabético tipo 2, mudar o estilo de vida do dia para a noite, porque isso não existe. Ninguém muda o estilo de vida do dia para a noite, isso é uma construção. Se você faz isso antes de ficar doente, você tem tempo para fazer com calma e de maneira efetiva, que você não vai ficar tendo recaída. Ou seja, a prevenção é a sua maior aliada. Sem falar que quando você muda o estilo de vida, você vai ter uma melhora global da sua saúde física, mental, isso é comprovado. E o custo financeiro também é muito menor, porque cuidar da saúde estando doente, principalmente se for crônico, é alto. Vamos pensar aqui. Primeira coisa que a pessoa se preocupa hoje é: eu preciso de um plano de saúde. Plano de saúde para quê? Porque se eu ficar doente, eu tenho um bom hospital para me operar, eu tenho, bons médicos, enfim, uma estrutura. Então a ideia não é: eu tenho um plano de saúde, então consigo fazer exames com mais facilidade, consigo passar num médico para fazer um preventivo. Não. A questão aqui é: quando eu ficar doente, eu tenho recurso para cuidar da doença. Olha que pensamento absurdo. É absurdo, a gente está esperando a doença. Você está convidando a doença a entrar na tua vida. É praticamente isso. E isso é cultuado. Nossa, é isso mesmo, vamos lá. A mesma coisa a cultura da prevenção falsa, tá? Porque existe muito hoje no mercado essa ideia, que é a ideia de se entupir de suplemento
para evitar ficar doente. Vai ficar doente do mesmíssimo jeito, porque não é se entupir de suplementos, elevar o número ali, né, de vitaminas, tudo lá em cima, tudo muito alto, tudo acima da estratosfera. Todas as pessoas que eu conheço que têm esses índices enormes são as pessoas mais doentes que eu vejo. A saúde muito frágil. Qualquer mudança de clima tá lá já resfriado, entupido. E aqui eu vou trazer o meu exemplo para vocês. Algum tempo atrás, eu fiz o meu check-up e eu me lembro de alguns exames especialmente me chamaram a atenção. Como profissional de saúde, eu tenho muita clareza dos exames que são necessários. Mesmo que o médico diga, não precisa. Precisa sim, doutor, por favor, peça, apenas peça. Você não precisa concordar, você precisa pedir. Um deles é a insulina em jejum, que eu raramente vejo os médicos pedindo no check-up, e ele é tão fundamental quanto a hemoglobina glicada. E quando eu olhei o resultado, que estava em 11, eu não era obesa. Olhando por fora, não parecia que tinha nada errado. Mas quando eu vi 11 e o topo, né, o limite ali é 8, eu vi o quão mal eu estava. Ou seja, a mudança ia ter que ser radical de estilo de vida, porque a insulina alta quer dizer que eu tô começando a apresentar resistência, que é o passo 1 do diabetes. E dali, para a hemoglobina glicada ficar alterada, é muito rápido. E a hemoglobina alterada é questão de 2, 3 meses para estar num lugar onde não tem mais volta, diabetes tipo 2. Foi aí que eu comecei a fazer a mudança radical mesmo de estilo de vida, mergulhei de cabeça nesse processo. Foi aí também que eu desenvolvi o meu método. Foi testando na própria pele. Quando eu passou um ano desse processo, que eu tinha testado o meu próprio método em mim, que eu tinha percebido que eu estava conseguindo sustentar sem dificuldade, que aquilo se tornou muito automático na minha vida, as escolhas, tudo, eu fui lá e dosei de novo, tava 2,5. Então, a mudança, ela foi assim, drástica no meu corpo. Não só no sentir, mas biologicamente, dava para comprovar. Eu tenho algumas doenças crônicas já, eu tenho hipotireoidismo de Hashimoto, eu tenho questões hormonais muito complicadas, e a vida toda eu lutei com isso, sempre tive muita acne, né? Em momentos que os hormônios começam a flutuar, eu tenho muita queda de cabelo, enfim. E uma coisa que a mudança de estilo de vida me trouxe, eu perdi 6,5 kg de gordura. Eu fiz a bioimpedância, eu vi isso, foi a primeira vez que eu reduzi abaixo de 20% de gordura, isso nunca tinha acontecido comigo. Só aí já mostra muito o resultado que a mudança de estilo de vida traz. E eu ganhei 6 kg de massa muscular, que era outra coisa que eu tenho muita dificuldade por causa do meu biotipo, ganhar massa. E, gente, não foi tomando hormônio, não foi me entupindo de whey. Na verdade, eu tomei pouquíssimo whey, só em dias, assim, que eu via que eu não ia conseguir comer a proteína suficiente. Dias de correria ali, eu era muito seletiva. Não vou ficar tomando suplemento, que eu não seria escrava do suplemento. Porque o suplemento é para complementar, não é para ser fonte principal. E eu fui vendo a transformação física, porque obviamente você começa a ver isso fisicamente, desde músculos que ficam um pouco mais aparentes, disposição, sono, qualidade muda radicalmente. O hábito da água, que eu tinha muito pouco, comecei a beber muito mais. E aí você vê que a doença que eu já tenho, não tem mais volta. Então eu consigo controlá-la. Eu não sinto mais tanto sintoma, meu cabelo não fica caindo. Faz tempo que eu não tenho queda de cabelo e eu já não tô mais tomando suplementos para cabelo. Nada será mais efetivo que a mudança do estilo de vida. É a ferramenta mais poderosa quando a gente fala de saúde, qualidade de vida, bem-estar e saúde mental. Nada, nem um tratamento, nem um medicamento, nem uma intervenção. Não espere ficar doente, mude agora. Não é fácil, exige método, exige estratégia, mas se você não assume esse compromisso, ninguém vai fazer isso por você. Então, você é a prioridade na sua própria vida, mas você quer que alguém olhe para você e diga, ai, você é a minha prioridade. Não, porque o que você está espelhando para essa pessoa, você está espelhando que você fique em quarto, quinto lugar. Você está esperando o milagre acontecer na tua vida. E Deus olhando para você falando, meu bem, o milagre é você. Eu te dei uma vida, eu te dei um corpo, te dei inteligência. Vai lá,
Cuida de você, eu te dei o seu bem mais precioso, é a vida. Então acorda, menina, como diz a Ana Maria Braga. Vai cuidar de você. Para de postergar, para de pôr a culpa em todo mundo. Toma decisão. Isso vale para tudo na vida, tá? Não é só para cuidar da saúde, mas se você não começa nessa etapa básica, que é cuidar da sua saúde, o que dirá o resto? A maioria das pessoas viria aqui e falaria para vocês da importância, mas eu acho que sim, esse discurso ele já foi. A gente precisa ser mais efetivo e mais direto. Você precisa acordar para a realidade de que o tempo passa muito rápido, você tá jovem hoje, amanhã você não vai estar. A qualidade da tua recuperação muda. Toda mulher, homem, ser humano nessa face da terra sabe disso. Conforme o tempo passa, por melhor que você esteja, sempre a recuperação fica cada vez pior. Mais lenta e mais difícil, que é o natural da vida. A gente tem o privilégio de envelhecer, porque envelhecer, gente, é privilégio. Porque quem não envelhece só tem um caminho, morrer. Então, envelhecer é um privilégio. Mas como que você quer viver esse privilégio? Numa cama? Dependendo dos outros, dando fralda? Ou você quer viver isso de forma plena e digna e maravilhosa? Como é que vai ser? A decisão é sua. E quanto antes você tomar, melhor, mais você vai aproveitar essa vida. Então bora, mulherada. Prevenção não é glamour, é maturidade. Autocuidado é autorresponsabilidade. É olhar para si e se escolher todo santo dia. Porque quem não é capaz de se amar a esse ponto não consegue amar nada nem ninguém. Não se engane. Gostou do sacode? Escreve aqui nos comentários em que fase você tá. Na fase da negação, na fase de deixar você de lado, se você finalmente despertou para o seu autocuidado e vai se colocar em prioridade agora, a partir desse momento. Aqui no canal a gente fala sobre saúde, bem-estar e principalmente sobre mudança de estilo de vida. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, quiser sugerir algum tema, pode deixar aqui nos comentários que eu sempre leio. E manda esse vídeo para alguém que está precisando desse sacode também. A gente se vê na próxima. Ah, não esquece, se inscreve aqui no canal. Tchau, tchau.